E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver os próximos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro e qual é a minha expectativa para cada um desses jogos, quais jogos eu acho que o Vasco vai ganhar, quais jogos eu acho que o Vasco vai empatar e quantos jogos eu acho também que o Vasco irá perder nesses próximos 5 no campeonato, beleza? O Vasco teve uma arrancada muito boa recentemente, com 4 vitórias consecutivas, depois perdemos um pouco de força no campeonato. O Vasco já está algumas rodadas sem vitória, porém eu acredito que agora o Vasco deve voltar a ter uma crescente no campeonato e eu vou te mostrar os próximos jogos, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Vai fazer sua aposta em Vasco versus Fluminense nesse final de semana. Aposta aí pela PagBet, primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe pelo que você quer na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Estamos aqui com os próximos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na classificação de momento, o Vasco é o 11º colocado. Falta um jogo para o Vasco completar 21 rodadas no campeonato. Temos um jogo atrasado contra o Cuiabá. Atualmente estamos em 11º colocado do Campeonato Brasileiro, basicamente no meio da tabela do Brasileirão. E o próximo jogo do Vasco no campeonato é contra o Fluminense dentro de casa. Aqui tá dizendo São Januário, mas não é São Januário. O jogo acontecerá no Newton Santos. Jogo difícil, mas é um jogo importante para o Vasco voltar a vencer. E eu te digo que é um jogo chave para o Vasco no campeonato. Porque se o Vasco vencer o jogo, fica mais próximo da parte de cima da tabela, fica mais próximo do G6. O Vasco perdendo ou empatando esse jogo, o Vasco continua nessa zona aqui da confusão. Inclusive o Vasco perdendo esse jogo, o Vasco vai ficar a apenas um ponto do Fluminense. Então o Vasco precisa vencer esse jogo contra o Fluminense se quiser não brigar contra o rebaixamento e se quiser se manter tranquilo no Campeonato Brasileiro. Então eu vou colocar aqui um placar 2-1 para o Vasco nesse jogo. Podemos contar com a volta do João Vitor. Temos um Paê melhorando tecnicamente jogo após jogo. Mas o Vasco, além de tudo isso, precisa dar uma resposta com futebol bem jogado dentro de campo para o seu torcedor. Mas acho que dá sim para o Vasco vencer esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense vem de 4 vitórias consecutivas. Não vai ganhar todos os jogos no campeonato. Uma hora vai ter que acabar com essa série invicta ao Fluminense. Então eu acredito que o Vasco dá para ser vencedor desse confronto. Vai ficar mais tranquilo no campeonato com 27 pontos. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco pega o Criciúma fora de casa. Vou colocar aqui um placar de 1-1, mas eu acho que dá para o Vasco tentar vencer o Criciúma fora de casa. Não é nada impossível o Vasco vencer o Criciúma lá, é difícil, porque o Criciúma costuma dificultar todo jogo para o adversário quando está jogando no Heriberto Rios. Então é um jogo difícil, o Vasco sai de lá com 1 ponto, cara. Tá tranquilo ainda no campeonato, 28 pontos ali, se mantém no meio da tabela. E aí o Vasco faria 4 pontos em 2 jogos. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar o Atlético Paranaense dentro de casa. O Atlético Paranaense é um time forte, complicado demais. Só que sim, o Vasco tem que ganhar esse jogo. O Vasco precisa ganhar seus jogos quando tem mando de campo, quando está dentro de casa. O Vasco precisa ganhar do Atlético Paranaense e eu vejo que o Vasco tem totais condições de conseguir isso. Dá para ganhar do Atlético Paranaense dentro de São Januário, estádio cheio, dá para o Vasco conseguir mais uma vitória. Próximo jogo do Vasco, 25ª rodada, o Vasco vai pegar o Vitória fora de casa. Bom, rapaziada, o Vitória nesse momento tá também brigando contra o rebaixamento, tá ali quase na zona de rebaixamento, né? E eu acredito que o Vasco dá para ganhar esse jogo contra o Vitória, jogando lá no Barradão. Um empate não seria horrível, mas dá para o Vasco vencer. O Vasco tem mais time do que o Vitória. Esse jogo deve marcar o retorno de Felipe Coutinho aos relacionados do Vasco. E aí seria o 4º jogo dessa série de 5 jogos que eu estou fazendo aqui com vocês. E eu acho que dá para o Vasco vencer sim esse jogo do Vitória. O Vasco iria a 34 pontos, ficaria tranquilaço no campeonato. 34 pontos na 25ª rodada. O Vasco estaria mais brigando realmente por uma vaga ali em G8, G7, dependendo do que aconteça, se abrir vagas extras para a Libertadores da América, do que brigando contra o rebaixamento. Estaríamos tranquilos no campeonato. E aí na 26ª rodada é o grande clássico contra o Flamengo no Maracanã. Aí é um mando
neutro, entre aspas, a gente pode dizer, porque é 50-50, como foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 50% da torcida do Flamengo, 50% da torcida do Vasco. O Vasco perdeu o primeiro jogo por 6-1 para o Flamengo. O Vasco precisa dar uma resposta para o seu torcedor nesse clássico. O Vasco vai vir mordido para esse jogo, não tenho dúvidas disso. De duas uma, ou o Vasco entra com o psicológico abalado nesse jogo, com medo de levar outra goleada dos jogadores, ou entra para reverter o que aconteceu no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. E eu acho que é isso que vai acontecer. O time do Flamengo é melhor tecnicamente, tem um elenco mais qualificado, mas se o Vasco tiver mais vontade e correr mais do que o time do Flamengo e jogar de forma organizada taticamente, sabendo os pontos fracos para explorar do Flamengo e os pontos fortes do Vasco, dá para o Vasco fazer um jogo duro com o Flamengo e sair vencedor. Mas eu vou colocar aqui um resultado, né, para ser mais realista, digamos assim, um empate, 1-1, mas eu confio que o Vasco dá para sair vencedor desse confronto. Se a gente jogar bem, fizeram assim uma partidaça, o time se esforçar ao máximo, correr dobrado o que o Flamengo estiver correndo, dá pro Vasco sair vencedor, mas também não estaria de todo ruim esse resultado de um empate num clássico contra o Flamengo. É claro que a gente quer ganhar esse jogo por conta do que aconteceu no primeiro turno, mas aí fechando os próximos 5 jogos do Vasco seria isso. O Vasco terminaria com 35 pontos. Isso se a gente não perder nenhum desses jogos. Mas aí se o Vasco perder um desses jogos, terminaríamos com 34 pontos. Na 26ª rodada, que não estaria de mau tamanho. Dá para o Vasco conseguir esses resultados? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Quantos pontos você acha que o Vasco fará nessas próximas 5 rodadas de Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Vasco ainda tem um jogo atrasado, então o Vasco teria feito 25 jogos e não 26. E aí, claro, no jogo atrasado contra o Cuiabá, o Vasco tem que ganhar esse jogo. E aí, iríamos para 38 pontos em 26 rodadas. Nada mal. Lembrando que aqui eu só pontuei o Vasco, os outros times eu não pontuei no campeonato, beleza? Então não é assim que ficaria a tabela com o Vasco em 7º. Show, rapaziada. Comenta embaixo a opinião de vocês, quantos pontos você acha que o Vasco fará nas próximas rodadas e quantos jogos você acha que dá pro Vasco ganhar e quais. Show? Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abraço do Francesco, é nóis e fui!